a segunda vinda dele, ele vai voltar como um rei. Vai voltar com toda a sua glória. Vai voltar com todo o seu poder. E essa segunda vinda não é um arrebatamento. Nós temos a primeira vinda, que ele veio como um cordeiro. Nós temos, vamos dizer que aqui um arrebatamento, mas aqui a segunda vinda dele. Uma vinda gloriosa, porque o arrebatamento é um acontecimento à parte. Daqueles que são santos, daqueles que andam na presença do Senhor. O Senhor virá, arrebatará. E depois, na sua segunda vinda, então, onde todo olho verá, virá ele, virá os seus anjos e todos os santos que foram salvos no arrebatamento, virá junto com ele. E de uma vez por todas, o seu reino milenar será estabelecido. E ele vai restaurar todas as coisas. Por isso que a nossa esperança tem que estar em Jesus. A minha esperança não pode estar no homem, a minha esperança não pode estar num presidente, a minha esperança não pode estar na economia, na política, a minha esperança não pode estar no dinheiro, nos bens materiais, a minha esperança tem que estar em Jesus. Porque é Ele que virá, estabelecerá o seu reino de justiça, vai acabar com a injustiça, vai salvar o povo de Israel, vai libertar o povo do inimigo, do anticristo. E então, Ele estabelecerá o seu reino. E nós vamos governar junto com eles, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém? Então, é importante, quando Deus começou a falar no ano passado, odres novos, prepara a minha igreja. Eu tenho um vinho novo. Tem que tirar o que é velho. Tem que desconstruir muita coisa e construir coisas novas que vêm de mim. Fundamentos que foram colocados. Pessoas que seu fundamento estavam em outras pessoas. Estavam no dinheiro, estava em carros, estava nisso e naquilo. Deus está desconstruindo tudo para dizer, você tem que estar sobre a rocha. Como diz em Mateus 7, se a tua casa for construída sobre a rocha, porque o vento veio tanto para a casa que foi construída na rocha, quanto a que foi construída na areia. Lá em Mateus 7, 24 fala isso. Mas o vento, quando veio, a que estava construída sobre a areia, isso quer dizer, sobre fundamentos que podem ser abalados, pessoas, dinheiro, posição, títulos, essas coisas. O vento vem e destrói. Mas se a casa estiver firmada na rocha, que é Cristo, pode vir qualquer tempestade, essa casa não será destruída. Ela permanecerá firme no Senhor. Amém? É tempo de preparar. É tempo, igreja, de ter consciência. Jesus está mais perto de voltar do que a gente imagina. E é por isso que todas essas coisas estão acontecendo. Jesus está preparando a sua igreja. E Ele quer que a gente saiba o tempo e o modo como as coisas estão acontecendo. Esse é o tempo que Deus nos chamou para preparar. Quem aqui quer ser preparado? Amém? Deus é um Deus maravilhoso, Ele dá tanta oportunidade. Nas terça-feira, a gente estudando, eu digo para as meninas, tá vendo? Olha a misericórdia de Deus. Deus está dando tempo assim, até não dá mais. Para que a pessoa se arrependa, entregue a sua vida e creia em Jesus. Ele nunca vai poder dizer, nem na grande tribulação, vai poder dizer que não teve uma chance. Porque ainda que seja na grande tribulação, ele vai ter uma chance. Amém? Mas nós não vamos falar hoje sobre tribulação, grande tribulação, arrebatamento. Nós não vamos falar. Aos poucos eu quero ir compartilhando tudo isso com vocês. E se possível, venham na terça, venham na quarta, que nós estamos explicando passo a passo. Mas, como será a vinda do Senhor, o que vai acontecer depois que Ele vem, amém? Mas o tempo agora, né? Vamos dizer assim, o arrebatamento vai ser o casamento. Nós não estamos no casamento ainda. Nós não estamos no casamento.
mas nós estamos sendo preparadas para o casamento. Nós estamos na parábola de Mateus 25, que nós vamos dar uma pinceladinha hoje para você ver ela com outros olhos. Nós vamos dar uma pincelada nela hoje. Nós ainda somos noiva, e como noiva, nós ainda estamos sendo preparadas para o grande dia. Amém? Nós vamos falar hoje sobre vigiai e orai. Diga comigo, vigiai e orai. Abra suas Bíblias no livro de Lucas, versículo 21. Livro de Lucas, versos 21. Livro de Lucas, capítulo 21. Devagarzinho. Versículo 36. Amém? Glória a Deus. Versos 36 vai falar assim. Versos 36, tá? Livro de Lucas, capítulo 21, versículo 36. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Algumas versões, em vez de dizer estejam sempre atentos, vão dizer vigiai, ok? Vai dizer vigiais. Outras vai dizer também ali para que possam escapar de tudo e para que sejam dignos, uma coisa assim, vai falar dignos. Depende da tradução da sua Bíblia, mas o contexto vai ser o mesmo, ok? Amém? Então, essa foi a principal exortação de Jesus. Vigiai e orai, para sermos preparados espiritualmente para os fins dos tempos. Vigiai e orai, para que você esteja preparado para o fim do tempo. O que mais Jesus falou foi isso: vigiai e orai. Prova, apóstola? Provo. Na Bíblia, 20 vezes aparece essa exortação: vigiai e orai. 10 vezes essa exortação, vigiai e orai, ela acontece nos fins dos tempos. E as outras 10, num contexto de uma vida cristã. Vigiar e orar para não cair em tentação. Vigiar e orar. Amém? Amém. Glória a Deus. Isso aí. Participa comigo. Gosto que o povo interaja. Glória a Deus. Dessas 10 vezes, 9 vezes essa exortação veio da própria boca do Senhor Jesus. 9 vezes o Evangelho registram o próprio Jesus falando: vigiai e orai. Se Jesus, quando ele fala uma vez, alguma coisa na Bíblia, a gente já tem que considerar isso de suma importância. Ele falando uma vez. Quando ele fala de duas, quando às vezes ele fala em verdade, está dizendo, em verdade te digo, se não nasceres, né? Da água e do Espírito, não entrarás no reino. Se ele falando duas, falando uma, já é importante. Falando duas, o que nós vamos esperar Jesus falando? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes. Vigiai e orai. Que tipo de importância nós devemos dar se Jesus falou 9 vezes da própria boca dele: vigiai e orai. 9 vezes o mesmo tipo de ordem. Jesus, ele foi um dos melhores líderes e um dos melhores pastores. E a principal exortação dele era: vigiai, igreja. Orai, igreja. Vigia, crente. Ora, crente. Vigiai e orai em todo tempo. Amém? Então, quando Jesus falou sobre os fins dos tempos, o que ele falou na teoria
para nós, vigiar e orar é o que ele mais queria que nós, como crente, colocássemos em práticas. Vigiai e orai. Ele não falou para você estocar alimento. Ele não falou para a gente ficar estocando água. Ele não ficou falando para a gente fazer um rádio para ficar se comunicando quando não puder mais haver essas reuniões como está havendo agora, porque vai chegar esse tempo, a perseguição. Não, o que ele disse? Vigiai e orai. O que foi que ele disse? Isso aí. Ele não falou, estoquem comida, estoquem água, faça um rádio, para que quando a porta das igrejas fechar, vocês se comunicarem de alguma forma. Pensem numa maneira. Não. Ele disse, vigiai e orai. Alguns crentes, nos tempos de hoje, eles oram, mas não vigiam. Outros vigiam, mas não oram. E Jesus falou para nós que tem que ser as duas coisas, vigiai e orai. Amém? Elas precisam estar juntos. Mas o que é vigiar verdadeiramente, apóstola? Vigiar é prestar atenção ao que está acontecendo profeticamente nas nações. Eu analiso, eu observo o que está acontecendo no mundo e venho para a palavra. Por isso que é importante você saber a palavra. Porque se você não souber a palavra, o diabo vai usar a maior arma dele, que será engano. Nos últimos tempos, ele vai enganar até a Israel. A maior arma do diabo será engano. E para eu não ser enganada, eu tenho que estar vigiando e orando. E eu só vou vigiar, porque a palavra vigiar ela está conectada à mente. A palavra orar está conectada ao coração. Vigiar a mente. Eu tenho que entender o que a Escritura diz. Eu tenho que discernir os tempos, os modos como as coisas vão acontecer, as estações. Mateus 24, 32, ele fala, observai a figueira. Observai a figueira. Ela vai começar a renovar. Ela vai vir uma troca de estação. E ela vai começar a dar as folhas e ela vai começar a dar os frutos. E então você saberá que a vinda do Filho do Homem está próximo. A figueira em Israel no inverno não dá nada. Na primavera ela começa a dar folhas. E no verão ela dá o fruto. E amadurece. Ei, como igreja, Deus quer nos amadurecer. Chega de folha. Está na hora de nós dar fruto. Fruto de igreja madura. Fruto do Espírito Santo. E como é que eu faço isso? Vigiando e orando. Discernindo o tempo, conhecendo a palavra. Então vigiar está conectado à mente. Eu observo as coisas que estão acontecendo no mundo. Eu observo as notícias. E eu venho para a Escritura. Ou estou na Escritura e observo as coisas. E de uma forma profética eu junto elas. Como o apóstolo falou, né? Agora em outubro, se não foi adiada novamente, era para ser em maio, mas por causa da pandemia foi para outubro, está para acontecer a nova ordem mundial. É dessa reunião que vai estar todos os líderes. Eu não sei como é que vai ser a eleição, como é que vai ser, que vão fazer para eleger, mas provavelmente o líder que sair dessa nova ordem mundial será o anticristo. E a Bíblia fala que nós como igreja, nós não seremos arrebatados antes que nós veja ele se assentar. Tudo isso está na Bíblia. Tudo isso você tem que conhecer, você tem que saber. Para que você possa, de uma forma profética, vigiar. Recebendo iluminação, revelação. Venham nas terças, mulheres. Paguem um preço. Deixem tudo. Venham, aprendam. Nem todo o tempo a igreja vai estar aberta. No tempo da perseguição, essa porta será fechada.
A nossa ditadura será uma ditadura virtual. A comunicação, como é que se fala? A tecnologia vai avançar muito. E nós vamos sofrer uma ditadura virtual. Já está sendo anunciado isso. Você tem que estar ligado nas coisas. Olha como cresce a tecnologia, como cresce a ciência, as coisas avançam. E nós temos que estar despertados. Ei, desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá tudo o que você precisa saber sobre o fim dos tempos, sobre os últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias dos últimos dias. Então essa parte do vigiar é isso. Eu pego as coisas que acontecem no mundo, na sociedade, ligo elas às palavras junto, como se fosse um quebra-cabeça, um mosaico que vai se juntando. E eu consigo ter discernimento do que está acontecendo. Amém? Agora, no mesmo capítulo de Lucas 21, vai lá no versículo 34. Mesmo capítulo, Lucas 21, só que agora no versículo 34. Vai dizer assim: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeiras. Algumas traduções vão dizer, ao invés de libertinagem, vai dizer glutaria, bebedeira e ansiedade da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Vamos ler de novo. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem e bebedeira e ansiedade da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá, aquele dia virá. Todos os que vivem na face, ele virá sobre todos, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Amém? Então Jesus ele começa falando que nós devemos cuidar do nosso coração e o nosso coração não ficar sobrecarregado de libertinagem. As pessoas falam, associa libertinagem muitas vezes só a imoralidade, né, sexual. Tem isso também, mas libertinagem fala assim, pessoas que se entregam desmedidamente aos prazeres sexuais, alguém devasso, dissoluto, licencioso, que abusa da liberdade, transforma a liberdade que Cristo nos deu em libertinagem. Ímpio, insubordinado e que não é submisso, que não se submete nem à autoridade, que não reconhece a autoridade de pastores, de líderes, de chefes, que não reconhecem aquela autoridade que Deus colocou sobre suas vidas. Se eu não reconhecer a autoridade dele sobre a minha vida, eu sou uma insubmissa. Não adianta eu reconhecer Jesus como meu Senhor. Jesus é cabeça dele e ele é o meu cabeça. Se eu não reconhecer ele como meu líder e lhe dar as devidas honras, eu vou estar me rebelando contra Jesus, porque foi uma escolha de Jesus colocar ele sobre a minha vida. Eu tenho que aceitar a liderança dele e tenho que aceitar a liderança de Cristo. Amém? E o homem também tem uma liderança, que se chama Cristo. Homem, Cristo é o seu líder. Você está submetido a essa liderança. E Cristo é o líder de todos nós. Amém? Mas você que é pai e mãe, filhos, vocês têm que reconhecer a liderança. Não quebrem esse princípio. Quebrar o princípio de não honrar pai e mãe é a pior coisa que se pode fazer numa vida. Quando a gente quebra um princípio de pai e mãe, deixa eu pegar aqui. Aquele não vai dar. Vocês estão vendo esse tripé aqui? 3 pezinhos? Eles estão firmes, não estão? Essa base está apoiada. Isso daqui está apoiado nele. E ela não cai. Cai? Não. Tira uma dela. Vai cair ou não vai cair? Quando você não honra seu pai e a sua mãe, você está tirando um pé, um apoio. E aí você vai dizer, tudo que eu faço não dá certo.
Tudo que eu começo, eu não termino. Eu não consigo, a minha vida não vai para frente. Pode ser porque você está desonrando. A Bíblia fala que quem quebra princípios lá na frente vai quebrar a cara. Então a gente não pode quebrar princípios. Os princípios são para ser cumpridos. Honrar pai e mãe é um princípio. Amém? Honrar a nossa liderança é um princípio. Honrar a Cristo é um princípio. Então, quando a gente faz isso, a gente se torna, de certa forma, se torna isso uma libertinagem. Insubmisso, rebelde. Não se submete. Questiona. Tudo argumenta. Luiz Hermínio fala uma coisa e é certo. Você quer ver quem é ruim de arrependimento? É quem é bom de argumento. Sabe que errou. Mas argumenta por causa disso, por causa daquilo, por causa daquele outro, eu fiz, aconteceu e isso e aquilo. Em vez da pessoa simplesmente chegar e dizer verdadeiramente, eu errei, tu me perdoa, eu não tenho nem o que argumentar, nem o que questionar. Eu fiz errado. Quando reconhecemos e pedimos perdão, se Deus nos perdoa, o homem também nos perdoará. Mas nós temos que ter essa humildade. Jesus falou, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Ele é o nosso professor. Então que a gente tenha a humildade de reconhecer quando errou, mas que a gente também tenha a humildade de se subordinar às lideranças que Deus coloca sobre a nossa vida. Amém? Então ele falou, cuidar para que o nosso coração não fique sobrecarregado de libertinagem. Ou também fala de glutonaria. Prazer é comer. Só comer. Meu prazer é comer, é comer, é comer, vira um glutão. Também fala da embriaguez. E embriaguez não é só se embriagar com o vinho em que há contenda, com a bebida alcoólica. Você pode se embriagar com o mundo, com as coisas do mundo. Você pode se embriagar com as redes sociais. E esse sentido da palavra embriagar é se distrair. Ficar distraído com o Instagram, ficar distraído com o Facebook, ficar distraído com... Agora tem aquele lá, que é o Telegram. Ficar distraído com as... Aqui ninguém assiste novela, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então, ficar distraído com as programações de Netflix, ficar distraído com o YouTube. Isso é uma embriaguez. Satanás te embriaga, te engana. E você não tira tempo para orar. Passa 1 hora, 2 horas, 3 horas vendo Netflix, mas não consegue passar 1 hora orando. Não consegue passar 1 hora vigiando, lendo a palavra do Senhor. Isso é uma forma de Satanás nos embriagar. A maior arma dele será o engano. Sabe? Essa semana eu vi o filme da Mulher Maravilha. E no finalzinho do filme da Mulher Maravilha, eu nunca tinha visto. Se alguém já viu, vai entender. Ela tá atrás lá do deus Ares, lá, que é o deus da guerra, eu acho. E ela quer destruir ele. E aí, quando os dois estão em confronto, um ao frente do outro, ele fala bem assim para ela. Ela fica horrorizada, né, assim, com o que o homem está fazendo, a maldade, coisa e tal. E aí ele pega e tenta enganar ela. Aí ele começa a falar bem assim para ela. Viu como eles são? São cruéis, são maldosos. Eu nunca ensinei eles a fazer. Aí tem uma doutora lá que é bem maldosa, que ela criou um gás que mataria as pessoas. Aí mostra a cena dela sentada assim, um monte de livros e de tubetes, coisa na frente dela. E ele passando por trás dela. E ele falou assim, eu só sussurrava no ouvido. Aí passava um outro homem lá também, que ele criava as armas mais poderosas. Aí mostrava esse homem que criava armas, que eu esqueci o nome dele, e ele por detrás. Eu só sussurrava. E eles obedeciam. Então, gente, por que eu vigiar? Por que conhecer a palavra? Por que vigiar é mente? Cuidado com o que você anda escutando. Cuidado com os sussurros. Tudo aquilo que for contra a palavra, qual é a voz que você está ouvindo? Cuidado com a voz.
A voz que for de Deus, ela vai vir sempre de encontro com a palavra de Deus. Do contrário, ela não é a voz de Deus. Ela é a voz do inimigo, sussurrando, tentando te enganar, te provocar, para que você caia nas armadilhas, nas ciladas dele. Cuidado com a voz que você anda ouvindo. Amém? Então, não vamos nos embriagar. A Bíblia fala também que os nossos olhos são o espelho da alma. Você fica vendo demais televisão, aquilo que você fica vendo demais vai absorvendo, vai entrando. Né? Hoje eu não assisto mais, faz muito tempo que eu não vejo mais televisão assim mesmo. Mal e mal um noticiário. Mas as maiores coisas na televisão é traição, homossexualismo, lesbianismo. É ou não é essas coisas? Contendas, discórdia. Aí você fica vendo traição, a mulher abandona, o divórcio. Deus me livre, não vai acontecer, mas se chega a sua vida, a sua alma está cheia de quê? Que vá, não vou nem lutar por esse casamento. A fila anda, tem coisa melhor me esperando. Porque a sua alma está tão cheia, está tão embriagada das coisas que você vê na televisão, nas redes sociais. Agora, se a sua alma estiver vigiando, atenta, observando, no meu casamento, Satanás não toca. Eu me levanto agora e profetizo. Em nome de Jesus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pombagira aqui não entra, divórcio aqui não tem. Me levanto como Débora e repreendo e não aceito. E oro e me posiciono em Cristo Jesus. E a única coisa que Satanás vai ter que fazer é bater em retirada. Abandonar o seu casamento. Vocês conseguem entender? Por isso que a nossa alma não pode estar embriagada com as coisas do mundo. A gente tem que estar a nossa alma, por isso que Paulo fala, e não vos embriagueis com o vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Se aqui dentro o Espírito Santo, o novo estiver governando o velho, as coisas tudo vão dar certo. Amém? Em resumo, né? E as ansiedades da vida. A Bíblia fala o quê? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Não tente inverter as coisas. Não tente buscar as coisas e deixar o reino dos céus por último. Ou Deus é o primeiro, o único, ou Ele não é nada. Amém? Então, tudo isso, embriaguez, libertinagem, essas coisas tudo se resume em qual palavra, apóstola? Preocupações da vida. E a Bíblia fala que nós não devemos andar ansioso por nada. A única ansiedade que deve ter na minha vida é buscar a presença de Deus. É vigiai e orai. Essa é a única ansiedade que deve habitar dentro de mim. Essa é uma ansiedade saudável. Aliás, foi para isso, a ansiedade que Deus colocou em nós é para sermos ansiosos por Ele, pela presença dEle. Por mais nada. Por isso, ele fala, né? Andais ansioso, afadigado. Marta, Marta, Marta. Né? Por que andais ansiosa e afadigada? A melhor parte, Maria escolheu. E esta não lhe será tirada. Nós não temos que ser Martas ou Martos. Nós temos que ser Marias. Andando, vigiando, orando, ansiosas pelas coisas de Deus, pela presença dEle. E não deixar que o nosso coração se sobrecarregue com as preocupações desse mundo, da vida. Porque a hora que a última trombeta tocar, nós seremos arrebatados em nome de Jesus. E tudo vai ficar. Essa roupa que eu tô vai ficar. Meu óculos ficará, minha aliança ficará, meu anel ficará, meu brinco ficará, minha bota ficará. Tudo ficará. Como assim, apóstola? Porque a Bíblia fala em 1 Coríntios. Abra suas Bíblias em 1 Coríntios. Isso aqui nem estava no script, mas vamos lá. 1 Coríntios 15, 51.
Não embriaguem os vossos corações, não andem ansiosos, não andem estressados. Jesus fala, vinde a mim, vinde a mim. Quer aliviar o estresse? Vem. Quer tirar a ansiedade pelas coisas da vida, as preocupações? Vem. Tá com a alma cansada, abatida? Vem. Foi o que Jesus disse em Mateus 28. Vinde, 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 vinde. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados com as coisas da vida, com as preocupações, com a ansiedade, com o dinheiro, com a dívida, com as contas. Vinde, 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 vinde a mim. Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde, e acharei descanso para as vossas almas. Vinde a mim. 15:51 vai falar bem assim. Acharam? No momento. Eu vou começar no 51. Eis que eu lhe digo o mistério. Nem todos dormiremos. Ele está falando aqui que nem todos dormiremos. Ele quer dizer que aqueles também que já estão em Cristo, já morreram em Cristo, eles não estão dormindo. Amém? Eles não estão dormindo. Eles já estão desfrutando de um pouquinho. Lá com Abraão, com Moisés, estão desfrutando. E estão clamando, Senhor, quando que será feita justiça? Sangues inocentes derramados. E o Senhor está dizendo, espera, vai chegar o dia da minha vingança. Espera. Amém? Então, é um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento. Olha só, todos seremos, o que fala aí? Interage, igreja. Todos seremos transformados. Me perdi. Transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. O arrebatamento não vai acontecer num piscar de olhos. Essa passagem não se refere a isso. Essa passagem se refere que eu agora estou com um corpo corruptível. Mas quando trocar a última trombeta, num abrir e fechar de olhos, eu terei um corpo incorruptível. Num abrir e fechar de olhos, eu receberei um corpo glorificado. Porque ninguém vai para o céu com corpo corrupto, ok? Só vai para o céu com um corpo glorificado. Então, o abrir e fechar de olhos não é o arrebatamento. O abrir e fechar de olhos é a transformação que o meu corpo sofrerá. Continuando ali. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Ponto final. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se tornar imortal. Muito obrigada. Quem pode dar um glória a Deus aí? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Se revestir e o que é mortal e o mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Amém? Então, o abrir e fechar de olhos não é o arrebatamento. O abrir e fechar de olho é a transformação do meu corpo de corruptível para incorruptível. E aí, todas as suas preocupações, será que o seu coração vai estar embriagado com as preocupações? Será que vamos estar cheios de libertinagens? Ansiedade pela vida, ansiosa solicitude pelas coisas da vida? Ou será que o nosso coração vai estar preparado para aquele grande dia e que ele vai acontecer? O que Jesus alerta aqui é que se o nosso coração estiver embriagado com as preocupações dessa vida, a volta de Jesus nos pegará desprevenidos.
Mas aqui Jesus nos ensina como não sofrer. Jesus está nos ensinando como não sofrer as consequências negativas que estão relacionadas com a dinâmica do dia da volta do Senhor. Como que eu vou fazer para não sofrer com as consequências negativas com a dinâmica da volta do Senhor? E eu estar de pé, porque lá, voltem para Lucas, porque lá em Lucas 21, 36, ele disse que nós vamos estar de pé diante... Lucas 21, 36. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ele fala lá, né? Isso, lá no verso 36. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Então Jesus está me ensinando como é que eu faço para escapar de todas as consequências negativas, né? Na dinâmica da volta do Filho do Homem e ainda estar de pé diante dele, orando e vigiando. Diga comigo, orando e vigiando. E não deixando o meu coração se embriagar com as coisas deste mundo, com as preocupações deste mundo. Amém? E para isso acontecer, nós precisamos ter uma vida espiritual vibrante no zelo de Deus. O que quer dizer isso, apóstola? Eu tenho que ter um zelo que queime o meu coração. Eu tenho que ter um temor dentro de mim pelas coisas de Deus, a tal ponto que eu me torne uma pessoa vibrante. O que é uma pessoa vibrante? É uma pessoa intensa, profunda em Cristo Jesus. Uma pessoa que mergulhou em Ezequiel 37, saiu das águas que davam nos artelhos, nos joelhos, pelos ombros e mergulhou em Cristo. Uma pessoa vibrante, intensa, profunda. É por isso que eu tenho que vigiar e orar, para que eu seja intensa e profunda. Abra suas Bíblias em Efésios 4:1. Por que, apóstola? Porque se eu for uma pessoa intensa e tiver zelo e temor, Efésios 4:1 vai falar bem assim. Já acharam? Quem não achou, dá glória a Deus, que daí eu tomo água. Glória a Deus. Dá para me tomar água? Muito obrigado. Efésios 4:1. Amém? Posso ler? Como prisioneiro no Senhor, Paulo, né? Rogo-lhes que vivam de maneira digna. Olha, ele falando, rogando, tipo, ele está quase implorando, suplicando, pedindo por favor. Como prisioneiros no Senhor, escravos de Cristo, da vontade de Cristo, tendo Cristo, né, como Senhor, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para o qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Que nós possamos fazer uma caminhada cristã digna do chamado para o qual Deus nos chamou. Que nós tenhamos uma vida digna do Senhor, vigiando e orando, guardando para que o nosso coração não fique sobrecarregado. Ter um estilo de vida digno do fato de que Jesus está voltando. E eu quero estar com Ele. Eu quero ser arrebatada. Pelos nossos estudos, nós vamos pegar os 7 selos e as 7 trombetas.
As 7 taças a gente não pega. As 7 taças são a ira de Deus. E nessa ira tudo vai ser destruído. Essa terra todinha será destruída. E então acontece Apocalipse 19. Novos céus e nova terra descerá de Jerusalém. Tudo será destruído. Amém? Glória a Deus. Vamos ter uma vida digna com o fato de que Jesus está voltando. Ele voltará, e como eu disse no começo, ele voltará com sua glória. Ele vai invadir a terra. E quem poderá ficar de pé? Lucas 21, 36. E quem poderá ficar de pé diante do Filho do Homem? Somente aqueles que não são culpados, que estão limpos, têm coração e mãos limpas e que andam em santidade. Amém? Só esses poderão ficar de pé diante da glória dele. Mas ali também, voltem para Lucas. Mas ali, estamos quase terminando. Mas ali em Lucas também, 21, 36, tem uma outra palavrinha que eu quero esmiuçar um pouquinho ela com vocês. Lucas 19, 21, 36. Estejam sempre atentos, vigiem e orem para que vocês possam escapar. Escapar, apóstola? Escapar, nesse sentido aqui, não é só escapar no sentido do arrebatamento. Amém? Escapar do que há de acontecer. Mas ele está falando o que também? Estejam atentos para que vocês possam escapar. Mas escapar do quê? Da embriaguez, da libertinagem, do engano, das armadilhas do pecado, de escapar das consequências negativas que vai acontecer com a volta de Jesus. Esse sentido de escapar não é só no sentido de ser arrebatado. É no sentido que eu tenho que estar vigiando e orando para que eu escape do engano do diabo, das armadilhas do diabo, das ciladas do inimigo, da vontade da minha carne, dos desejos da minha carne, para que eu possa escapar do que vai acontecer e do que já está acontecendo, das amarguras, né, das ofensas até mesmo contra Deus, que essas coisas já estão acontecendo. Para que eu possa escapar disso tudo, eu tenho que estar vigiando e orando. Amém? Vigiar, crescer em entendimento, observar com atenção, estar atento, espreitar, não estar distraído. Observar com atenção os sinais bíblicos dos fins dos tempos. Observarmos a sociedade e o que nela acontece. E olharmos sem medo. Eu tenho que olhar para o que está acontecendo sem medo. Porque o medo também é outra arma do diabo, que faz me levar ao desespero, ao pânico. E aí qualquer coisa que Satanás oferecer, as pessoas vão dizer, isso, se isso aí vai me proteger, se isso aí vai me dar segurança, isso mesmo, porque eu não quero mais ter medo, eu não quero mais entrar em pânico. Então, é isso aí. Não, eu tenho que olhar para a circunstância, tudo o que está acontecendo, sem ter medo, mas com fé, porque sabendo que tudo está se cumprindo. E a minha esperança é Jesus. E Ele voltará. Amém? A gente vai observando o desenrolar das coisas. E o que vai acontecendo? Quando eu vou vigiando, lendo a palavra, entendendo as coisas que estão acontecendo e como vão acontecer, a minha cabeça vai ficando cheia. Não cheia de porcaria, não cheia de preocupação, não cheia de ansiedade, não cheia de coisas que não vão me edificar em nada, mas vão ficando cheia da Bíblia. E a minha mente vai se renovando. E eu vou tendo o entendimento. E a minha mente vai ficando cheia daquilo que realmente edifica. Isso é de uma forma, é ser profético. Eu olho as coisas, as circunstâncias, sem medo, sem pânico. Olho com fé, coloco dentro da palavra, amém? Entendo o que está acontecendo, percebendo quais são as tendências, as pessoas, os acontecimentos, e coloco tudo dentro da palavra, tudo dentro das profecias. E então meu coração
que está acontecendo não é nada mais, nada menos do que Jesus já disse. Mas como a minha fé está em Cristo, eu estou firmada na rocha que é Jesus, e a minha esperança não está na política, nem na economia, nem no dinheiro, nem nisso, nem naquilo. A minha esperança está em Cristo. Eu não tenho com o que me preocupar. Eu posso dormir tranquila. Eu posso viver a minha vida tranquilamente. Porque eu sei que Deus está no controle. Deus nunca perdeu o controle. Amém? Glória a Deus. Quando vigiamos, evitamos perdas desnecessárias associadas a um ladrão. Vir como um ladrão, além de a Bíblia fala em Mateus 24, 42, que o dia da volta do Senhor será como um ladrão. A gente não sabe o dia e nem a hora. Só que um ladrão, ele vem quando a gente menos espera, e um ladrão, além dele vir quando a gente não espera, ele ainda causa um prejuízo, porque ele leva algumas coisas. Então, quando Jesus voltar e eu não estiver preparada, eu terei prejuízo. Eu vou ter prejuízo. Mas a gente sempre ouviu isso, né? O dia do Senhor virá e será como um dia será como ladrão. Ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora. Mas abram as suas Bíblias em 1 Tessalonicenses 5. Abram as suas Bíblias. Em 1 Tessalonicenses 5. Olha o que diz as Escrituras. Amém? É por isso que Jesus quer que a gente esteja preparado. Eu vou lendo por causa do tempo. 1 Tessalonicenses 5. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto da mulher grávida. De modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como um ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejai atentos e sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, que somos do dia, estamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, o capacete da esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Ele virá como ladrão para quem não anda na luz, para quem não tem discernimento, para quem não conhece os sinais. Por isso o sermão profético de Mateus 24, os sinais, eu tenho que conhecer os sinais. São 10 sinais que tem ali em Mateus 24 que Jesus disse. Um pouco desses sinais é para nós e o outro sinais é para os judeus, o que vai acontecer com eles. O sermão profético de Mateus 24 está dividido, né, entre nós que fomos enxertados na videira verdadeira e para os judeus. Nós que andamos na luz, que conhecemos a palavra, que oramos e vigiamos, não será como um ladrão, porque nós vamos entender as coisas. Nós vamos estar atentos, acordados, despertados e preparados. Amém? Orai. Como eu falei, o vigiai é a mente, porque é a palavra, as coisas que acontecem. Orai, se conecta ao coração. Crescer em Deus por meio de se conectar com Jesus. Oração é a chave para crescer em intimidade com Deus. Eu não vou ler, só vou falar. Mateus 25. Quando fala das 5 virgens prudentes e das 5 virgens imprudentes. As 5 virgens prudentes, todas elas tinham suas lâmpadas, as 10 tinham, ok?
mas 5 delas só tinham azeite na lâmpada. As outras tinham na lâmpada e de reserva. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho que ter uma visão como Deus, né? Uma visão de Deus, um Senhor sobre a minha vida. Ele me chamou para algo e eu disse, eis-me aqui e vou fazer, cumprir o meu chamado de uma forma digna, conforme em Efésios 4:1 que a gente leu. Mas eu também tenho que ter a visão de um Deus noivo. E o que isso quer dizer? Relacionamento, intimidade, oração. Eu tenho que ter Ele como um Deus noivo. Um dia eu vou me casar com Ele. Como? Se eu não o conheço. Se eu não sei a sua voz. Eu não sei o que Ele faz, como Ele trabalha. Eu não posso me casar. Antes de eu me casar com Ele, eu era noiva dEle. E o tempo de noivado, nós nos conhecemos. Trocamos, qual é o teu sonho, qual é o meu sonho? O que tu quer fazer, o que eu quero fazer? O que vamos... Conhecer a pessoa. Tempo de namoro, de noivado é para conhecer. Ver se coincide. Meu filho, se o teu sonho não é o sonho dela, desiste. Minha filha, se o sonho dele não é o teu sonho, acabou. Tem que ter os mesmos sonhos, os mesmos objetivos. Tem que andar os dois na mesma mão. Juntos, de mão dadas. Então eu tenho que ter essa visão. Mateus 25. Quando fala ali, o que significa ter só o azeite na lâmpada e não ter reserva? Eu vou queimar todo aquele azeite. Eu vou queimar ele. E quando eu queimar tudo aquilo e eu não tiver azeite reserva, o que vai me sobrar? Ansiedade, estresse, depressão, síndrome de burnout, desespero, pânico, medo, angústia, aflição. Eu queimei tudo. Eu fui até onde eu podia. Queimei tudo e eu não tinha reserva. Eu tinha só até aquele tempo presente. Por isso que elas eram imprudentes. Jesus está para voltar. Você tem azeite reserva? Você está queimando por Jesus? Como eu falei, o nosso coração tem que estar intenso, profundo. Porque Ele ainda não voltou, Ele ainda vai voltar. E eu tenho que ter intimidade, eu tenho que orar. Eu tenho que vigiar, mas eu tenho que orar. Porque eu tenho que ter intimidade com o meu noivo, com o meu Deus. Amém? A oração libera uma medida maior de seu poder e dos seus recursos em cada situação ou crise. Lucas 11:19. Lucas 11:19. Lê bem rapidinho. Lucas, capítulo 11, versículo 19. Vai falar bem assim. Lucas 11:9. 11:9. Por isso lhe digam, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Amém? A oração libera um poder maior para a gente conquistar. Seja em qual for a adversidade que você está orando pela salvação de entes queridos, não para, continua batendo. A salvação vai chegar em nome de Jesus, a cura, a libertação. Lucas 18, 7 e 8. Lucas 18, vou só dar uma pinceladinha aqui em versículos. Lucas 18, 7 e 8. Aqui. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele? Dia e noite, continuará fazendo, esperar, eu lhe digo, e Ele fará justiça e depressa. Amém? Contudo, quando o homem de Deus, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? O que é essa fé que ele está falando aqui, gente? É a fé daqueles que vão permanecer orando. A terra vai estar em volta mais ainda às trevas. A circunstância talvez não vai ser boa. Mas quando Jesus voltar e buscar, ele encontrará fé na terra? Ele vai encontrar pessoas orando?
Senhor, faz a tua justiça. Olha o que está acontecendo. Olha como estamos. Olha essa crise. Olha essa situação na minha vida. Olha meu filho. Olha isso. Olha aquilo, Senhor. Mas eu continuo com fé. Continuo com esperança. Porque Tu és um Deus de justiça. Tu és um Deus que salva, que cura. E que por fim restaurará todas as coisas. Ele encontrará fé. Não só crente domingueiro, quinteiro. Ele vai encontrar um crente fervoroso, queimando por Ele, cheio de reserva, até que Ele volte, orando e clamando e suplicando diante dEle. Uma igreja que não desiste. Uma igreja noiva, mas uma igreja guerreira, que usa coturno, que arremanga as mangas e que vai para a guerra. Orando, profetizando e marchando e crendo, porque a sua esperança está em Cristo. E não desiste, é essa fé. Por acaso, quando o Filho do Homem voltar, Ele encontrará fé na terra? Encontrará homens orando, clamando por justiça? Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, alegria e justiça. Amém? Glória a Deus. Eu ia ler uma passagem, mas vocês anotam e depois vocês leem em casa. Efésios 3,16. Que quando a gente ora, o nosso homem interior é fortalecido. Sem oração, o homem interior se corrompe, se embriaga, vira libertino. A oração é que nos transforma. É algo lindo. Mas ela não é do dia para a noite. É algo progressivo, processual. Por isso, orar em todo o tempo. Permanecer orando, vigiando e orando. É através da oração que somos transformados. É algo maravilhoso, é um mistério. Mas quanto mais você ora, mais você se transforma na imagem e semelhança do Senhor. Amém? Então, vou dar um resumo do que a gente estudou e vamos estar orando. Vigiando e orando, nós nos posicionando para receber clareza, revelação, insights de Deus, né? Observando profeticamente para entender o que Deus está fazendo. Aquele que cresce em entendimento, vigiando e em força, orando, serão fortalecidos para permanecer como aqueles que são vencedores, que escapam da armadilha, da luxúria, do medo e da amargura, das ciladas do diabo. Porque se você acha que esse tempo já tem amargura, já tem ressentimento, já tem falta de perdão, já tem ofensa até mesmo contra Deus, já tem luxúria, vai ter muito mais. As pessoas que procuram amar a Deus não devem ser enredadas com medo, decepção e confusão. Devemos orar para fazer parte da solução e não da confusão. As coisas por um tempo vão melhorar, mas depois elas vão piorar. E muita gente lá fora não vai entender nada do que está acontecendo. E sabe por que Deus está nos preparando? Para que quando esses tempos chegarem, nós sejamos bússolas em meio à tempestade. Nós sejamos aqueles que vai levar descanso à alma dessas pessoas. Nós vamos dizer, vem cá, não fica assim. Eu vou te explicar o que está acontecendo. Acalma o teu coração. Eu tenho uma direção para te dar. A direção é Cristo. Nada do que está acontecendo está fora do que Ele disse. Ótima oportunidade para evangelizar e ganhar almas para Jesus. É por isso que Deus está nos preparando, para que no meio da tempestade nós sejamos bússolas. Mas para isso, para nós sermos bússolas, odres preparados, nós temos que estar orando e vigiando. Eu e a minha casa escolhemos priorizar a Deus. Escolhemos orar e vigiar. E você? O que você escolhe? Se você escolhe orar e vigiar, coloque-se de pé em nome de Jesus.
Glória a Deus. Qual vai ser a sua prioridade? Qual vai ser a sua prioridade? Orar, vigiar, não deixar que o coração fique sobrecarregado, preocupações, ansiedades, mas colocar seu coração na presença do Senhor e ter ele descansado, sendo que a sua única ansiedade será buscar pela presença do Senhor, entender dentro da palavra o que está acontecendo. Ei, igreja, Deus está nos chamando, Deus está nos querendo preparar para um tempo. Eu quero ser preparada para esse tempo, para ser bússola. Você quer ser preparada? Vamos adorar ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Enquanto adoramos, você pode ir orando dizendo: Senhor, me perdoa.